certo? Pronto. Vamos aí para a página 188, tá? A Ingrid, se eu não me engano, era a Ingrid que estava lendo, ou era a Ingrid ou era a Isabelle. A gente parou na página 188, tá certo? Nessa parte que fala aí do estudante. É no segundo parágrafo da página 188, que diz assim. Vou terminar de ler para nós irmos para correção, tá certo? O estudante Leandro Gonçalves, de 17 anos, mantém seu blog como um diário para criticar religiosos, polemizar. Como outros blogueiros, começou a usar né, com EH, no lugar de certo? E trocar não por não, com esse U aí, esse M. Melhor render-se até pensar no vestibular e concluir que era melhor render-se à sintaxe convencional. A rede, a fala do estudante, né? A rede me estimulou a ler e a escrever poesia. Conta. Já Vitor Zelmeisten, de 15 anos, acha que a internet não aprimorou seu desempenho. Assim como o colega Gustavo Simon garante não usar a língua da internet na aula. O colega dos dois, Rafael Mielnik, não confunde rede com escola. Só usa a net para inutilidades. Educadores não identificam perigo nessa linguagem eletrônica. Costumamos ver com desconfiança aquilo que foge ao nosso controle, mas não acho que a rede empobrece a língua, afirma a orientadora pedagógica Elione Andrade Câmara. Com ela, concorda David Cristal, que costuma rir quando alguém diz que a nova tecnologia está sufocando a gramática e matando a cultura. Sinceramente, acho até que a literatura pode ficar mais rica ao incorporar expressões de blogueiros do meio rural, produzindo outros gêneros e abrindo uma dimensão diversa para a escrita. Assim seja. Então, pessoal, nessa reportagem, nós vimos opiniões diversas. Nós vimos a opinião de um linguista, né, que diz que não, que ele não acha que a linguagem que os jovens utilizam na internet são uma ameaça, né, à linguagem convencional, à gramática normativa. Ele não acha. Pelo contrário, ele acha que com essa nova linguagem aí da internet podem até surgir novas formas de escrever, né? Novas formas de fazer literatura. Depois a gente viu que alguns pais estavam levando filhos ao psiquiatra, porque antes os filhos conseguiam interpretar, né, outras coisas, e depois de ter tanto contato com a rede, João Lucas, de ter tanto contato com a rede, eles não sabiam mais interpretar. Por exemplo, liam um texto desse e não sabiam mais interpretar, só sabiam interpretar a linguagem da internet, as coisas que viam na internet. A gente viu um professor, né, que também diz que não. Deixa eu ver aqui. Um professor de língua portuguesa, o David Fazolari, do Colégio Nossa Senhora da Graça em São Paulo, que ele não acha que a existência da internet vai, né, acabar, vamos dizer assim, com a nossa língua, né? Com a nossa língua, com a forma normativa dessa nossa língua. Aí a gente viu aí o depoimento de alguns estudantes, um estudante que tinha um blog, né? E normalmente usava no seu blog a linguagem que a gente usa na internet. Escrevia, digitava como a gente digita as coisas na internet. Quando até que ele pensou no vestibular e ele achou melhor se render à linguagem convencional, à língua convencional. Como assim? Como ele ia prestar vestibular, ele achou melhor o quê? Parar de escrever, né? Por exemplo, o com EH, esse não, o N-A-U-M, e passar a escrever da maneira correta, segundo a gramática normativa. Vocês concordam nessa reportagem toda aí, várias opiniões. Vocês acham o quê? Vocês que são jovens, que são adolescentes,
Vocês acham, pessoal, que essa língua que vocês utilizam na internet para conversar, né? No WhatsApp, nas redes sociais em geral, é capaz de alguma forma, acabar com a nossa língua, com a nossa gramática normativa, sim ou não? Exatamente, o Ítalo diz que não, a Sara diz que acabar é um exagero. Mas quando eu falo de acabar, Sara, eu quero falar assim, por exemplo, um jovem que está muito conectado na rede, né? Se é capaz de ele não, vamos dizer assim, de escrever uma redação e não escrever mais usando a gramática normativa. De querer sempre usar aquela linguagem que ele usa nas redes sociais. Eu acho que não interfere, tá certo? Eu acredito que na rede social você pode falar, né, dessa forma, porém, quando você vai escrever uma redação, por exemplo, você tem que ter consciência de que você deve usar a gramática normativa, mas vamos concordar que muitos jovens, adolescentes, adultos, levam para a escrita, né, essa linguagem na internet. Sim ou não? Já aconteceu com vocês? Exatamente, Ítalo. Tem que saber diferenciar, né? Em cada local, em cada ambiente, em uma redação, em um WhatsApp. Exatamente, Sara. A gente fica tão habituado, né, a escrever, a querer, como é que eu posso dizer? Reduzir todas as palavras, que a gente fica, de certa forma, até, muitas vezes, ficamos preguiçosos. Em que sentido? A gente está tão acostumado ali, como fala no texto, mandar uma carinha, né? Que a gente fica com preguiça de escrever, às vezes. Não quer mais fazer uma redação, porque tem preguiça. Né? Não tem mais, tem preguiça de pensar nas ideias, de colocar no papel as ideias. E corre até o risco de confundir mesmo. É verdade. Com certeza tem esse risco de fazer essa confusão. Exatamente. Por exemplo, até no chat aqui, que nós estamos usando, vocês estão é, colocando as palavras reduzidas. Vocês estão vendo? Por exemplo, o mesmo, MSM, vezes, VZS, né? Se a gente olhar, ó, a Sara fez isso, o Ítalo fez isso, a Letícia fez isso, por quê? Porque a gente está acostumada a escrever assim no nosso celular, né? A se comunicar assim, dessa maneira rápida. Então, às vezes, a gente pode levar isso. Pois é, João Lucas. Aí está aí o problema, né? Nós estamos tão acostumados com isso, né? Com essa facilidade, com essa rapidez, que pode sim afetar, tá certo? Na nossa escrita e na nossa linguagem normativa, na nossa gramática. Mas como a Sara falou, né? Acabar é um exagero, com certeza. Aí vamos aí para a página 189, pessoal, que tem o para discutir. Vamos lá, então são só perguntas, né? Como o próprio título já diz, para discutir, para nós debatermos. São perguntas pessoais. Eu acredito que essa primeira pergunta, todo mundo tem a mesma resposta para ela. Você utiliza frequentemente a internet, pessoal? E aí? Até mesmo agora, né? A gente está precisando da internet exatamente para estudar. Então, eu acredito que aqui quase todo mundo, se não for todo mundo, usa a internet com bastante frequência. Dois, para você, qual é a principal utilidade da internet? Sejam sinceros. Para vocês, qual é a principal utilidade da internet para você?
você acha que é o quê? Qual é essa principal função, na sua opinião? Facilitar a vida. Mas em que sentido? Vocês usam mais essa internet para quê? Para usar redes sociais? Para jogar? Pronto, a Letícia no Insta, né? Uma rede social. O Ítalo está dizendo que para ele é buscar informação ou um passatempo. Pronto, mas vocês usam, né, essa internet, pessoal. Agora não, que agora nós estamos usando todos os dias para estudar. Mas antes, vocês usavam mais a internet para estudar ou para outros meios, para jogar, para usar redes sociais? E aí? Normalmente, né? É, pronto, o Tiago usa mais para jogar, a Letícia já usa mais para redes sociais. Eu acho que dificilmente alguém usava mais a internet para estudar do que para jogar ou para usar uma rede social, para assistir um vídeo. Verdade? Agora é que a gente está precisando dessa internet, mas a internet nesse momento está sendo uma grande aliada, né? Sem internet, o que seria de nós nesse momento que nós estamos vivendo? Aí, terceira, você costuma abreviar palavras, usar emotions, quando escreve em ambientes virtuais como blogs, Twitter, Facebook? Essa resposta aí também, eu acredito que é a mesma resposta para todo mundo. Gente, a gente tem a facilidade de mandar só, vou chamar de carinha, né? Só uma carinha sorrindo. Aí a gente vai gastar o nosso tempo, né? Não, a gente manda. Então, eu acredito que todo mundo aqui faz isso, né? Abrevia as palavras, usa os emotions, como vocês falaram ontem, GIFs, hoje as figurinhas, tem um monte de coisa aí para as figurinhas que estão no auge, né? Todo mundo se comunica aí por figurinha. Então, diversas coisas. 4. Para você, a linguagem da internet, essa pergunta eu já fiz, né? Vocês, a linguagem da internet é uma ameaça à língua? Eu acredito que vocês já responderam. Não, né? Para alguns não, para outros sim, um pouco. Eu acho que foi o Ítalo que falou, depende do momento. Se você souber usar com responsabilidade, eu acredito que não vai afetar, né? Muito bem. Então, passado aí, esse para discutir, né, que é muito interessante, por serem só perguntas pessoais, mas a gente vai agora para desvendando os segredos do texto que nós lemos, português.com. Quem é que pode ler a primeira questão? Aí. Eu, tia. Pode ler. No primeiro parágrafo do texto, lemos o seguinte questionamento. A vida linguística do futuro está por um fio? Qual é o sentido da expressão estar por um fio nesse contexto? E aí, nesse contexto, o que significa isso? Qual o sentido da expressão estar por um fio? O que significa essa expressão? A vida linguística do futuro está por um fio? É uma pergunta. A vida linguística no futuro está quase acabando? Está devastada? Exatamente isso, pessoal. Mais ou menos isso. Está em perigo? Né? Está ameaçada? É isso mesmo. Esse está por um fio aí é exatamente esses atributos que vocês colocaram, tá certo? Quem não fez essa questão pode colocar está em perigo, que é a mesma coisa, tá certo? Segunda questão, Letícia. Ainda a respeito do questionamento reproduzido na questão anterior, o texto afirma que está e é por exclusiva culpa do pragmatismo de todos os usuários da internet por abreviarem palavras ao limite do irreconhecível. Para David Cristal, respeitado linguista, a invenção do telefone provocou a mesma desconfiança porque os usuários perderam a capacidade de expressão oral e escrita. Os
Psiquiatras suspeitam de uma onda de dislexia discursiva que acomete os adolescentes, os quais perderão não só a capacidade de julgar, mas também de conviver fora da rede. Os pais imaginam que o filho esteja mentalmente perturbado ou tomando drogas, porque a internet considera a adolescência, os adolescentes suas vítimas preferenciais. A linguagem usada na internet pode estimular outras formas de literatura e o desenvolvimento do autoconhecimento do jovem que faz uso de chats e blogs. E aí, pessoal, vocês marcaram o quê? Segundo o texto aí, no final do texto fala o quê, né? Em algumas partes do texto fala o quê? Vocês marcaram que opção nessa questão? O Lucas colocou B. O que mais? Vamos observar a B. Para David Cristal, respeitado linguista, a invenção do telefone provocou a mesma desconfiança, porque seus usuários perderam a capacidade de expressão oral e escrita. Essa B, ela está certa até certo ponto. Mas quando ele diz aí, ó, porque seus usuários perderam a capacidade de expressão oral e escrita, a opção fica errada. Por quê? Porque, na verdade, mesmo com o telefone sendo criado, nós, na sociedade, não perdemos essa comunicação, essa interação. Então, a B está falsa, por esse motivo. Vamos ver a C. Os psiquiatras suspeitam de uma onda de dislexia discursiva que acomete os adolescentes, os quais perderam não só a capacidade de julgar, mas também de conviver fora da rede. Essa opção tem no texto, tá certo? Está correta. Porém, por que não vamos marcar ela? Porque está falando, ó, a respeito do questionamento produzido na questão anterior, tá certo? Então, vocês tinham que procurar no texto essa frase da questão anterior e marcar a opção relacionada a ela, tá certo? A opção relacionada a ela, pessoal, é a opção tá certo? Ok? Porque vocês viram no texto que um professor, ele disse exatamente o que tem aí na opção que a linguagem usada na internet pode estimular até outras formas de literatura. Tá certo? Então, é a letra E. Questão número 3, Letícia. Que recursos os jornalistas utilizaram para fundamentar as opiniões apresentadas no texto? E aí, pessoal? Como foi que eles fizeram para fundamentar essas opiniões? Eles buscaram, pronto. Eles falaram com o estudante. Com quem mais, pessoal? Para que essas informações tivessem credibilidade. Esse jornalista aí fez o quê? Ele entrevistou pessoas que tivessem, né, ligadas a esse assunto. Entrevistou estudantes, linguista, professor, um psiquiatra que estava cuidando de casos de alunos que estavam sem a capacidade de se comunicar fora da rede. Então, ele buscou especialistas, né, pessoas que entendessem do assunto, tá certo? É isso que vocês irão colocar, tá certo? Ele buscou especialistas no assunto para fundamentar a entrevista, certo? Quarta questão. Agora releio o fragmento abaixo, reproduzido do primeiro parágrafo. Linguista respeitado, o inglês David Cristal, autor do livro A Linguagem e a Internet, chama esses dois defensores da sintaxe de alarmistas e não prevê um futuro desastroso para a gramática por causa da rede. Para fundamentar as informações apresentadas na reportagem, é comum o jornalista se apoiar nas palavras de especialistas no tema abordado. Nesse caso, no primeiro parágrafo do texto, os repórteres lançam a opinião de David Cristal, utilizando o chamado argumento de autoridade. Como o especialista pode ser desconhecido pelos leitores da reportagem,
é preciso que os repórteres o apresentem brevemente. Pensando nisso, responda as questões seguintes. A. Como David Cristal é apresentado ao leitor? Pronto, pessoal. Esse argumento aí de autoridade seria o quê? Quando eu estou falando de um assunto, tá certo? E eu chamo alguém que entenda daquele assunto, que seja especialista naquele assunto, tá certo? Para falar sobre aquele assunto. Se eu não entendo nada de saúde, como é que eu posso falar alguma coisa de saúde? Né? Não vai ter crédito uma entrevista dessa. Então, é isso. Exatamente, Ítalo. Para ele apresentar e dar mais credibilidade a essa reportagem, como é que ele apresenta esse David Cristal? Ele chama o quê? Ele diz que ele é um linguista respeitado, né? E autor de um livro, tá certo? Aí vocês vão colocar. Chama o inglês David Cristal de linguista respeitado, ok. E autor de um livro. Aí vocês colocam aí o nome do livro, que é A Linguagem e a Internet, tá certo? Letra B. Qual foi a intenção comunicativa dos repórteres ao apresentá-lo dessa forma? E aí? Sem problema, Isabela. A minha também não está muito boa na internet. Exatamente. Eles quiseram dar ênfase, né, à pessoa dele e dizer que ele é um especialista no assunto, certo? E assim dar mais credibilidade à reportagem que eles estavam fazendo acerca disso. Letra C. Nesse trecho, a palavra respeitado funciona como adjetivo, pois qualifica o nome a qual se refere. Agora, aponte um adjetivo que possa substituir respeitado nesse contexto sem mudar a intenção comunicativa dos repórteres. E aí, que outro adjetivo nós poderíamos usar para o importante? Poderíamos. O que mais? Poderia ser importante, né? Renomado, certo? Então, poderiam ser vários outros adjetivos aí. Ok? Questão número 5. Existem várias formas de se referir aos termos que compõem as orações, como a referência anafórica e catafórica. A anafórica ocorre quando um termo faz referência a outro já expresso, como acontece no trecho, na ânsia de se comunicarem num curto espaço de tempo. Eles abreviam palavras ao limite do irreconhecível. Primeiro parágrafo. Nesse caso, o termo destacado se refere a usuários da internet. O termo que foi dito antes. Já a catafórica é justamente o contrário. O termo ao qual uma palavra se refere ainda será expresso no texto, como ocorre em só sei disto. Os internetes não apresentam um risco à língua. Nesse caso, disto se refere a um termo que se vem depois dele. A oração internetês não apresenta um risco à língua. Agora analise as frases que seguem, retiradas do texto, e responda se o termo destacado exerce funções anafórica ou catafórica. Isso é bom? E aí? Isso é bom. A gente tem uma função anafórica ou catafórica? Anafórica se refere a algo que já foi falado. Catafórica, a algo que ainda vai ser falado. Exatamente. Anafórica, tá certo? Na letra A. Letra B. Na ânsia de se comunicarem num curto espaço de tempo, eles abreviam palavras ao limite do irreconhecível. Aí vocês iriam voltar ao texto, tá certo? Lá no primeiro parágrafo e iam ver se era anafórica ou catafórica. Exatamente, Ítalo. Também anafórica, tá certo? Porque eles aí, né, está falando sobre
ou as pessoas que usam a internet, né? Então já tinha sido algo falado. Letra C. E lembra um ponto importante. E lembra um ponto importante. Aí vocês iriam olhar no parágrafo e iria ter o resto da informação. Isso, Sara. Nesse caso é catafórica, tá certo? Letra D. E recebendo um diagnóstico, no mínimo, preocupante. E aí, vocês colocaram o que nessa? Anafórica ou catafórica? Vamos lá. E recebendo um diagnóstico, no mínimo, preocupante. Nessa aí, era catafórica, tá certo? Vocês iriam ver se lendo o restante do parágrafo, tá bom? Porque era uma notícia, era uma informação nova. Então, catafórica, certo? Letra E. O psiquiatra refere-se aos ícones conhecidos como emoticons. E aí? Catafórica ou anafórica? Lembrando que vocês não deveriam levar em consideração apenas essa frase, tá certo? Essa parte da oração, do parágrafo. Vocês iriam ter que voltar ao parágrafo e reler. Nesse caso aí, da letra E, é catafórica ou anafórica? Foi o que vocês colocaram. Nesse caso, pessoal, é anafórica, tá certo? Porque ele está falando de alguém que já tinha sido falado no texto, que era o psiquiatra. Letra F. Os adolescentes sabem que ela deve ficar restrita ao ambiente da rede. Esse aí, esse ela, é anafórica ou catafórica? Está falando de alguma coisa que já foi falada antes ou é uma informação nova? Foi o que vocês colocaram. Anafórica, isso. Por quê? Porque se ela aí está falando da linguagem da rede, né? Então, anafórica, muito bem. Questão número 6. Analise a opção em que está corretamente caracterizada a ideia ou circunstância expressa entre parênteses. A. Ninguém escreve um tratado de físico com carinhas. B. Sinceramente, acho que até a literatura pode ficar mais rica ao incorporar expressões de blogueiros no meio rural. C. Ao contrário da fala, a comunicação escrita exige aprendizado. D. As abreviações, os signos visuais e a ausência da acentuação representam apenas um jeito de se adaptar ao teclado. E. Os adolescentes sabem que ela deve ficar restrita ao ambiente da rede. E aí, qual dessas opções, a informação entre parênteses, está corretamente relacionada à oração? Foi o que vocês marcaram? A, da ideia de tempo? Se sim, marca. A B, da ideia de oposição? A C, da ideia de oposição? Então, você iria marcar a... Essa opção a gente acha que é obrigatoriedade. Porém, não é por quê? Porque a parte que está em negrito é ambiente da rede, tá certo? Agora, se fosse restrita, aí seria obrigatoriedade. Então, é a opção C, ok? Isso mesmo, Ítalo. Por quê? Porque tem ao contrário, né, que é a parte que está em negrito, e dá uma ideia de oposição. Porque vocês tinham que observar a parte que estava em negrito da frase. Então, vocês vão marcar a opção C, tá certo? Na questão 6. Questão número 7, Letícia. Assinale a opção na qual se fez o correto comentário a respeito do verbo locução verbal destacado nas orações seguintes. A. Adolescentes viram suas vítimas preferenciais. B. O jovem que até então não apresentava nenhum problema na escola começa a ter uma avaliação catastrófica dos professores. C. E sem posição crítica, fica incapacitado de reflexões profundas sobre a realidade que o cerca.
D. Para comunicar aos interlocutores que estão tristes, alegres, entediados, eufóricos ou simplesmente indiferentes. É o jargão dos chats e dos blogueiros diários que se tornam públicos. O verbo indica o fim de uma ação. E aí, pessoal? O que é que vocês marcaram nessa questão? Hum? Marcaram que opção A, B, C, D ou E? Questão número 7. Opção correta, a opção é B, tá certo? Letra B. Vocês vão marcar a letra B, ok? Terminada aí a correção, a gente vai falar um pouco sobre a concordância verbal, tá certo? Passem aí para a questão. Para a questão não, para a página 192, tá certo? E nós vamos falar sobre a concordância verbal, ok? Tem aí na página 192 um texto, e antes do texto tem assim: a seguir, reproduzimos alguns trechos de um artigo do linguista Círio Ponsente, professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, sobre o miguxês. Vamos ler aí sobre esse artigo, né, alguns trechos, que fala desse miguxês. Vamos ver o que é isso. Vai continuar a leitura, Letícia? Vou. Pode ler. A revista Isso É 2023, de 13 de 8 de 2008, publicou a matéria até simpática sobre o miguxês, uma escrita típica de blogueiros e chats, que não se confunde com os interneteis. Um pouco estranho é o título da matéria. Você sabe falar miguxês? Porque miguxês não se fala, só se escreve. Em compensação, o título é bem adequado, embora em outro sentido, porque está escrito mesmo em miguxês. É isso aqui, né, que eu não sei ler. Como Você, sempre, vou ler, tá, Letícia? tá. Você sabe falar miguxês? Vamos ver, pode ler o resto. Como sempre, há reclamações de adultos porque não conseguem entender nada do que os filhos adolescentes escrevem. O que os filhos devem achar ótimo, porque não querem mesmo que seus pais bisbilhotem suas mensagens ou seus bate-papos com amiguinhos. A matéria também cita o caso de um jovem que abandonou o miguxês depois de tirar uma nota baixa na prova por ter levado a tal escrita para a escola. Cá para nós, em vez de abandonar essa abordagem, podia apenas ser abandonado o comportamento automatizado de bicho de circo que o levou a escrever na escola como se estivesse num chat. E tudo indica que ele tem competência para não fazer essa confusão. O Pronto, artigo. vamos só ler já, Letícia. Vamos só aí falar sobre essa linguagem, esse miguxês, que é o artigo aí fala, tá certo? Que é diferente do internetês. Vocês já usaram esse tipo de linguagem, pessoal? Esse miguxês? Eu nem sabia que existia. Eu sabia que existia esse tipo, né, de escrita, porque eu já escrevi assim na internet, mas eu não sabia que era esse nome. Pessoal, eu tô só colocando meu celular para carregar, certo? E aí, alguém já usou esse miguxês na internet? Ou não? A Letícia disse que não. Alguém já usou, pessoal? É uma linguagem bem diferente, né? Cheia de E, de X. Eu também já usei, Sara. E olha que eu já tenho 26 anos, viu? Mas no tempo que eu era adolescente, essa forma de escrever na internet estava no auge. Mas eu só não sabia que levava esse nome, né? Que era escrever com vários X,
certo? Com acento. Então, todas as palavras, era como se uma frase que a gente escrevesse, todas as palavras a gente mudasse. Aí vocês veem aí que uma menina disse que largou essa bobagem, porque aquilo que a gente estava discutindo. Ela levou essa linguagem, esse miguxês, para escrita da sala de aula, da redação. Já pensou você escrever uma redação usando só essa linguagem? O seu professor, provavelmente de redação, né, de produção textual, não vai entender o que é que você está escrevendo. Aí vamos aí, leia aí, Letícia, só para a gente terminar essa primeira questão. O artigo parte de um texto prévio. Que texto é esse? Exatamente, Sara. É isso mesmo. E eu não entendo por que a gente escrevia, né, ou escreve assim, porque dá bem mais trabalho que escrever normalmente. É melhor usar o internet text, mas existe, né, esse tipo. Pessoal, a pergunta aí qual foi o lugar, né, que esse texto foi escrito? Esse texto está dentro de outra coisa, de outro texto. Foi escrito onde? Esse texto aí sobre esse amigo Chase. Isso, na revista Isto É, tá certo? Questão 2. O autor se mostra a favor ou contra o uso do miguxês em ambientes virtuais? E aí, ele é a favor ou ele é contra? Dentro dos ambientes virtuais, ele é a favor, né? Pessoal, não vai dar tempo a gente terminar, né? Explicar isso aqui. Próxima aula eu explico, a gente termina de ler, tá bom? Agora eu gostaria só que vocês colocassem o número de vocês no chat, certo? Tia, Beijo. Oi. a Natália pediu para falar que ela não tá porque ela tá com dor de cabeça. Ok. Coloca o número dela no chat para me colocar falta justificada. Tchau, pessoal. Beijos. Até amanhã. Vou só ficar um pouquinho na aula da aí só para pegar o número de vocês. Tchau. Oi, pessoal, boa tarde. Minha gente, me ajuda aí. A gente, a gente falou sobre soma e produto das